Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre filosofia engajada e para isso a gente tem a presença aqui do Lúcio Mustafa, que ele é artista, poeta e também filósofo, e a presença do professor e chefe do Departamento de Filosofia, Érico Andrade, da UFPE. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de iniciar perguntando sobre a trajetória de vocês dentro desse tema, do tema da filosofia, do envolvimento com a filosofia, a prática da filosofia. Lúcio? Bem, eu desde pequeno eu tenho esse amor pela filosofia porque eu tinha um irmão maior que ele gostava de comprar uns livrinhos de Diálogo de Platão. Então, assim, com 13 anos eu já li o Fedro, eu li o Banquete, eu li o Mênon. Eu acho que, não sei se você se lembra que naquelas edições de ouro que eles lançavam, né? Então, logo essa coisa de Sócrates, aquela coisa do amor à filosofia, aquela coisa de gostar do saber, aquela coisa da sinceridade, né? De não esconder, de não dar uma de sofista na vida. Então, isso me interessou desde cedo. E, ao mesmo tempo, como eu sou artista também, essa coisa de desenhar, de pintar, sempre foi uma coisa muito presente, né, na minha vida. Meu pai, ele tinha vontade de ser um desenhista e como ele não tinha realizado isso, ele desde cedo ele me deu um curso de desenho por correspondência em casa. E aí eu também entrei nesse mundo do desenho, né? Depois, como ele era, embora tinha essas qualidades, mas ele também era um militar, aí ele queria muito me enquadrar naquela ideia de ser militar também. E aí ele me raspava o cabelo que nem um militar, ele tinha uma máquina em casa e cortava o cabelo e eu, tinha que aguentar aquilo ali. Foi quando estourou o movimento hippie. Aí eu disse, não, eu quero ter o cabelo grande. Aí ele, não, você vai ser militar. Aí eu, papai, eu sou hippie. Aí começou o desafio de eu escolher um modo de eu ser o filósofo que eu queria ser, né? Então foi quando eu comecei a drenar a minha vida para uma vida alternativa e quando eu pude sair de casa. Aí saí de casa, fui morar com hippies na rua, morei com os mendigos, trabalhei com os mendigos. Você teve um trabalho também em comunidade? Foi, aí depois desse trabalho com os mendigos, lá com os mendigos eu conheci o Lowry, que era um hippie americano, que ele tinha sido preso nas guerras do Vietnã. E ele trabalhava com os mendigos. Aí eu disse, aí Lowry, me ensina a ser hippie. Ele disse, fica aí. Então foi aí que o Lowry, que era um hippie de protesto, ele começou a me ensinar sobre a não violência e a desobediência civil. E essa coisa terminou que o Lowry foi preso porque foi pedir que a polícia batesse num menino cheira-cola que estava apanhando da polícia. Aí ele foi preso no Aníbal Bruno e quando ele vai embora, quando ele sai, ele resolve voltar para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele é preso de novo quando faz um protesto contra as guerras, contra bombas nucleares. Mas ele já tinha vindo dos Estados Unidos preso também lá com protesto contra a guerra do Vietnã. Então eu aprendi a ser hippie com o Lowry. Quer dizer, tem todo um pacifismo. Tem todo esse pacifismo, né? Com certeza. O movimento hippie é um movimento extremamente importante, né? Mais da década de 60, depois segue, né? Perde um pouco a força, mas enfim, e que uma das bandeiras chaves é a questão do pacifismo, né? Com certeza, o pacifismo é muito importante no hippismo, porque exatamente, eu chamo mais, não tanto só o pacifismo, é um antibelicismo, uma inimizade com a guerra, com farda, com guarda, com militar, com polícia, com tudo. Nós não queremos um mundo policiado, nós queremos um mundo onde você se comporte bem, porque você sabe que é legal se comportar bem. Eu te respeito porque é legal te respeitar. E não porque tem uma lei em cima. E depois gente, você, né? No caso, fez esse trabalho com a comunidade e foi para Roma depois? Foi quando eu conheci a Alexandra, né? Ela é assistente social e já morava numa favela do Ibura, na Vila dos Milagres. Aí eu fui morar com ela lá, a gente se casou. Moramos 4 anos, ela já morava 2, né? E ela como assistente social terminou
fazendo doutorado em Roma. E hoje é professora. É, né? Professora do Departamento de Serviço UFPE. Social. E lá nós fomos juntos, eu peguei a carona com ela para Roma, e lá eu estudei no Instituto Altiores Latinitatis de Roma, que é o Instituto das mais altas latinidades de Roma. Eu estudei grego, latim e literatura antiga grega e cristã, e isso foi a primeira formação que eu tive, porque eu abandonei a escola, eu estudava na escola técnica, na juventude, mas foi quando o professor lá disse que quando a cidade tivesse crise de água, quando tivesse um racionamento da água, que devia cortar a água dos pobres, só abrir de meia-noite a 1h e deixar de Boa Viagem a água à vontade. Então, aquilo ali foi chocante, porque o cara era o presidente da Compesa na época. Então, eu disse, eu vou trabalhar para esse cara. Aí eu abandonei a escola porque eu vi que a escola estava me deseducando. Foi aí que, de certa forma, eu não me considero muito um filósofo engajado, eu me considero mais um filósofo inventado. Eu invento uma filosofia minha, eu não estou a fim de seguir a filosofia de ninguém. Eu quero saber de todas as filosofias. Mas meu interesse mesmo é inventar a minha filosofia e não querer passar a minha filosofia para você, mas que eu possa expressar a minha filosofia. Bom, eu tive a alegria de ser professor do Lúcio Mustafa e também que hoje é meu colega Érico. Eu aprendo mais com eles, eu acho, do que eles comigo, né? Então temos a presença do Érico aqui também. Pode falar um pouquinho sobre isso? Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando em filosofia, que é uma coisa que nos move e nos conecta aqui nesse momento. É um prazer estar participando desse programa. Acho que é importante. Isso já é um pouco da filosofia engajada. Estamos aqui falando de filosofia, já é demonstração de engajamento. A minha trajetória é uma trajetória muito ligada à militância. Eu fiz um movimento estudantil no colégio e entrei na universidade no curso de Economia, na verdade, por uma influência das leituras que eu tinha de Marx, e passava a partir do pressuposto que a economia era o motor da história, movia a história. Então, no sentido de fazer um processo de questionamento da sociedade de forma geral, eu pensei que a filosofia poderia me instrumentalizar melhor do que a economia. Foi quando eu deixei o curso de Economia, que foi a minha primeira entrada na universidade, para fazer filosofia, que eu terminei fazendo mestrado, graduação, mestrado e doutorado na filosofia. Hoje tenho feito um diálogo muito forte com a psicanálise, mas assim, o que eu percebi nessa minha trajetória é que a filosofia de fato estava presente. Já na primeira vez que fiz vestibular para economia, eu já estava na dúvida. Na época eu podia colocar a segunda opção, coloquei como segunda opção a filosofia. E a filosofia sempre me moveu também no sentido da reflexão. No primeiro momento que eu entrei na filosofia, fiquei um pouco chocado, porque as questões que a filosofia traz nos desalojam, nos desconfortam, né? Então, a convicção que eu tinha marxista, ela foi um pouco refreada com a filosofia. Não tanto porque Marx não seja importante, mas porque há sempre algo mais, diríamos assim, mais amplo e mais interessante de se pensar do que se até um único horizonte de pensamento. Então, a filosofia ela te abre um horizonte de possibilidades que é inacreditável. Isso me motivou muito, me tocou muito. E aí eu fiz minha formação no doutorado em Paris, e quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com o sentido de procurar me engajar mais um pouco. Eu acho que a experiência de viver na França, um país com certa estrutura, um país também com história de colonização, com suas contradições. E a presença da filosofia na sociedade na França, você acha que é mais forte do que aqui? Forte, sim. Assim, acho que a filosofia na França, no terceiro ano, que seria o nosso terceiro ano, eles têm, na área de humanas, 8 horas de filosofia, na área de exatas, 4 horas, no terceiro ano, né? Ou seja, a discussão lá, a filosofia é uma prova dificílima, uma prova muito... Eu lembro quando eu fazia um curso lá de inglês, e aí perguntava o que eu fazia, né, no primeiro período de aula, eu dizia que escrevia uma tese, né, de doutorado. E as pessoas, em filosofia as pessoas ficavam assim, admiradas. Assim, é outra relação com a filosofia. Acho que o lugar do filósofo lá é de respeito. A gente tem tentado conquistar isso aqui no Brasil, né? Eu acho que a filosofia também, e essa conquista também passa pelo engajamento da filosofia. Eu acho que a filosofia tem que estar disposta a nos desalojar como ela me desalojou. Já na escola, eu tive filosofia na escola, depois da universidade, a filosofia começa esse movimento de nos fazer pensar de maneira diferente, mas partindo do pressuposto que a gente vai ter certo desconforto. Ou seja, tirar nossas certezas, nos colocar em outro lugar, descentrar a gente, é algo que a filosofia faz muito bem, né? Então, acho que isso já é também, de certa forma, de engajamento. Quando você se engaja com a reflexão filosófica, você se engaja com a mudança, no mínimo, pessoal.
Que é um potencial crítico todo, né, que a filosofia tem e que as pessoas muitas vezes não estão acostumadas porque é muito utilitário, muito técnico, muito focado em coisas que, na verdade, perde o tempo para reflexões bastante importantes e profundas, né? E Lúcio, como é que foi a sua experiência depois, né, de uma certa idade, toda uma formação até fora também, fazer um curso de filosofia de graduação, né? Como é que foi essa experiência? O que você nota dentro da academia, fora? A sua... Não, é uma experiência muito complexa e eu acho que até um pouco traumática para mim ter encontrado a filosofia, né? A filosofia enquanto uma instituição acadêmica que tem um modo de pensar, um modo de passar aquelas informações, um modo de se posicionar, né? Porque, como eu disse, eu sempre me considerei filósofo desde garoto, entende? Eu achei que o próprio livro de Sócrates já estava me dando o direito de ser filósofo, porque, veja, de repente, é uma atitude muito simples, né? Quando você lê o livro de Sócrates, ele está sendo filósofo no meio de rua, não é um negócio de universidade. Então, é aquilo de você explicar o mundo que você conhece, que você encontra e também de procurar entender melhor e cada vez melhor essa realidade, o que é a realidade, né? Então, o contato com a filosofia acadêmica, para mim, foi chocante demais. Mas antes eu tive o contato com o Roberto da Silva, que é digamos, esse grande artista que eu me uni com ele. Ele tinha passado, nos anos 70, 11 anos na Itália. E quando ele voltou para o Brasil, estava exilado, aí quando ele voltou, ele criou uns cursos de arte de vanguarda aqui em Recife. Foi quando nós fundamos esse grupo dos realistas urbanos e eu fiz todos os cursos com o Roberto. E os cursos o primeiro curso era Arte como Dinâmica Criativa da Realidade. Esse é um curso de 2 meses, muito, muito forte, entende? Porque ele faz isso que o Érico estava dizendo, ele desaloja você, enquanto ele é um curso que ele mostra coisas que você pensava que não era, depois que você vai ver, era. Então, isso aí você vai ter que enfrentar com aquela elaboração anterior e que de repente você descobre que a sua elaboração não estava muito boa. Né? Depois tem um curso de História da Arte que ele dá, que é de 1 ano. Mas não é essa história da arte aqui que se dá aqui no Brasil. É um curso que ele fazia lá na Sapiência de Roma, no meio de grandes filósofos, de grandes estetas. Né? Então, com isso esse curso de História da Arte, ele pega do Homem da Caverna até hoje como se fosse uma novela da Globo, ou uma novela, em que você é capaz depois de realmente se apropriar da totalidade da história, ou seja, da arte, que termina sendo também a história política, que termina sendo a história social, econômica, e filosófica também. E o terceiro ano da formação do Roberto, que ele dava para a gente, é exatamente o curso de Crítica de Arte, que eu também sou crítico de arte. Certo? Esse curso de Crítica de Arte, ele é reestudar a história da humanidade, do Homem da Caverna, até hoje, entremeando com a história da filosofia. Então, de certa forma, quando eu entrei na UFPE, eu já tinha essa formação pretérita do Roberto da Silva. E eu já tinha ido em Roma e tinha convivido lá com os padres do Vaticano. Então, quando eu entrei com todo o gás para encontrar, agora eu vou ser filósofo oficial, né? Mas só que no primeiro dia o Strida leva a gente lá para frente, né? O nosso querido professor Strida, que já partiu, né? Mas ele leva todos os alunos lá e a primeira coisa que ele diz é: vocês não vão ser filósofos, porque aqui não se forma filósofo. Aí eu fiquei logo engajado, né? Porque de repente, não é fácil ser filósofo. Não, peraí, não é fazer um curso só na ele achava que não podia. Mas eu achava que tinha que poder, porque se eu entro para ser médico, eu não viro médico. Se eu entro para ser psicólogo, eu não viro psicólogo, porque eu não entro para ser filósofo e não viro filósofo. Então isso me abusou, ainda hoje abusa profundamente. Eu não aceito isso, porque é como se fosse, soa para mim, pode nem ser isso, mas soa para mim como uma proibição do brasileiro ser filósofo. Mas é interessante, sabe? Que você isso já tinha uma caminhada já longa, interessante, um menino, digamos, que sai, né, da escola, no 2º grau, e vai para a universidade, faz 4 anos, talvez não é tão fácil. Não sei como é que é Érico vê, Érico. Entendo, uma questão pedagógica, né? Total, pedagógica. Eu acho que, infelizmente, há uma mentalidade no Brasil, que eu diria uma mentalidade colonizada, que parte da ideia de que ser filósofo você tem que estar morto
de preferência, né? Eu escrevi em grego e alemão, agora em língua inglesa. Então a filosofia está sempre muito ligada a certa atmosfera mitificadora das grandes personalidades da filosofia. E isso é muito ruim, né? Entender a filosofia muito mais pelas pessoas do que pela capacidade de reflexão e de criação que o pensamento humano tem e que de modo nenhum é facultado apenas a uma cultura e a um povo específico. Então acho que esse discurso de que você entra no curso de filosofia, você faz história da filosofia, você aprende a ser um historiador da filosofia e não um filósofo, é um discurso muito ruim. É um discurso que, por um lado, parece valorizar de sobremaneira certas personalidades da filosofia que tiveram uma série de contingências de fatores históricos que explicam, diríamos assim, a sua proeminência do ponto de vista da divulgação dessas ideias, de suas ideias, e isso também mostra um certo provincianismo também de nossa parte de achar que, a priori, a gente não está capacitado e habilitado a fazer filosofia. Então, é um tipo de pensamento que eu acho muito redutor da filosofia e que dificulta, de fato, a criação do pensamento filosófico brasileiro. Essa ideia de que a gente tem que fazer filosofia como uma espécie de repetição ou, diríamos assim, corroboração do pensamento europeu. Isso é tão grave. Você vai para uma banca de doutorado na USP, eu fui a algumas bancas já, eu não quero falar mal dos meus colegas, mas é incrível. Você vai para uma discussão sobre o filósofo morto, com comentadores mortos, todos eles de língua não portuguesa, não brasileira. Então, o que é que está por trás desse tipo de discurso? Então, o que a gente está formando? Eu acho que essa ideia, como Paulo Arantes, da própria USP, dizia, né? Que a USP era o departamento de filosofia francesa ultramar, né? Além mar. Então, eu acho que isso é complexo, sim. Eu acho que a gente tem que pensar a filosofia como essa capacidade crítica que está facultada a todos os povos. E, Lúcio, filosofia engajada, o que você entende por isso? Assim? Ou no mundo, né? O papel fundamental dela. Não, porque a gente sabe que Sartre falava do engagement, né? Do engajamento, que o homem ele é empurrado para se engajar, né? Nós já estamos sempre engajados na vida, a vida nos engaja, né? Então não tem como você não ser engajado, você tá dentro. Quando você morrer, você está desengajado, mas enquanto você está vivo, você está engajado no respirar, e nós estamos todos engajados respirando o mesmo ar, então não tem como estar desengajado. Agora, quando se entende assim, você é um filósofo engajado, você é um filósofo que representa um movimento e você é a voz desse movimento, as pessoas dizem para você, faz uma reunião e na reunião tira o que é que você pode dizer. Então aí eu acho muito empobrecedor essa coisa do engajamento quando você ser o porta-voz de um partido, ou você ser o porta-voz de uma tendência, né? Aí eu não gosto de me ver como filosofia engajada, certo? Mesmo quando eu ensino assim para os hippies ou para os mendigos ou nas favelas, eu digo assim, invente aí tua filosofia, explique o mundo aí. Filosofia engajada, esse é o nosso tema hoje, mas a gente tem que fazer aqui um pequeno intervalo e voltamos logo na nossa conversa. O nosso tema hoje aqui do Realidades é a filosofia engajada, e temos aqui a presença do Lúcio Mustafa, que é artista, poeta e filósofo, e o professor Érico Andrade, que é do Departamento de Filosofia, chefe do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Lúcio falava sobre a sua visão do engajamento, né? Podia falar um pouco para nós também depois alguns filósofos que você acha interessante nesse tema. Bem, é isso. Quando eu tenho um engajamento que é quase, eu não chamo assim, sabe? Mas enquanto artista eu tenho uma coisa de estar sempre no meio da massa ensinando arte, porque eu considero que o ensino da arte ele é fundamental para a população acordar, entende? Do ponto de vista do lado estético, da estética da história da arte, da criatividade, da psicologia da arte também, digamos, do segredo da construção da obra de arte. Então, como nós temos essa relação com a filosofia e a arte ao mesmo tempo, eu digo assim, esses artistas que são meus colegas, que comigo cresceram em cima das aulas do Robert da Silva, eu tenho, por exemplo, esse aqui mesmo é um quadro meu, certo? Não sei se dá para dar um close aí. E esse quadro, ele já tem a minha filosofia nele, ou seja, ele não é apenas um visual, ele tem essa relação do retângulo com a mancha. Você pode notar que ele é um quadro todo feito de retângulo, ele se chama pessoa. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a razão de Descartes
que no caso é o eixo de x e y, ou seja, é um retângulo, ou é um jogo de retângulos, são 1000 possibilidades que os retângulos ou até os cubos podem expressar, né? Que vai ajudar a gente a saber o que é fazer um plano no tempo e no espaço, por exemplo. Então, ao mesmo tempo, ele é muito frio e muito seco, né? Que é aquela ideia do racionalismo puro. Mas não, dentro de cada retângulo tem uma mancha. Então, essa filosofia aqui, ela significa que é uma proposta de você equilibrar a razão e a emoção, nem desfazer da razão, como hoje em dia tem a maioria dos irracionalistas querem fazer, e nem virar o racionalista mecanicista. Não, é uma proposta nova, que nós devemos ser capazes de nos construir com razão e emoção. Então, a pessoa é construída de vários pedacinhos que ela vai recolhendo na vida e, enfim, ela se constrói. E que pensadores, filósofos você acha interessante nesse tema, marcantes, que vale, né, muito a pena? Assim, aí estudar. veja, então se eu chego na favela, eu digo assim, olha, vocês vão ser os filósofos. Vocês vão apresentar aquilo que vocês entendem. E depois vocês vão melhorando. Com o passar de anos, da vida toda de vocês, vai terminar saindo a filosofia de vocês. Então, engajem-se na vida. Ou seja, como eu tenho essa relação com o favelado, com o mendigo, com o pobre, aí com o hippie, na minha história, o engajamento é, digamos assim, levar para essa galera a cultura. Entende? Foi aí que eu criei aquilo que eu chamo da recognição do saber. Ou seja, a recognição do saber seria reestudar todo o conteúdo do primeiro e do segundo grau, do ensino médio e do ensino elementar, mas agora não mais direcionada para o mercado, não mais direcionada para o capital nem para o trabalho, direcionado para você fazer com as suas próprias mãos. Né? Então, esses filósofos, ou pedagogos, ou linguistas que incentivaram na história você a fazer por você mesmo e não apenas aceitar aquilo que a sociedade está propondo, eles me interessam, desde Diógenes, né, o Antístenes, né, os cínicos que iam lá e descarregavam em cima da sociedade a hipocrisia dela, né, e até os atuais rebeldes também, como Marx, Bakunin e Gramsci, né? Esses Nietzsche comunistas. Nietzsche eu já não gosto, porque veja, Nietzsche não gostava de pobre, né? Você sabe que tem ali naquele, assim falou Zaratustra, um capítulo que ele fala sobre a canalha, mas na verdade a canalha que Nietzsche fala, aquilo são os pobres. Então ele detestava o operário, ele disse que os operários na Comuna de Paris iam destruir o Museu do Louvre, e ele disse que quem bebesse de um poço que um pobre tivesse bebido, o poço está podre, nunca mais presta para beber. E se ensinar a ler um pobre é a maior loucura que se faz. Então, eu não gosto. Não é porque Nietzsche é revoltado que eu gostaria dele. Não, eu não gosto pela postura de fundo de Nietzsche. Entende? Não é que eu não gosto quando ele é um cara que descarrega. Isso é legal em Nietzsche. Mas a essência dele, atacou o pobre, eu já sou contra. Érico, eu tenho essa postura. Acha da filosofia engajada, porque você entende, e alguns pensadores que você acha interessante nesse... Eu lembro que uma vez perguntaram para mim no elevador do Cefis, né, na graduação, na UFPE, né? Na UFPE, por que você escolheu filosofia? E era uma pergunta muito comum na época que a gente estava na graduação, né? E eu dizia, porque eu quero mudar o mundo, né, a minha resposta. E além da pretensão narcísica, né, e megalomaníaca de mudar o mundo, que a gente sabe que não é bem assim, mas a ideia permanece de que a filosofia ela tem capacidade de modificação. Com a filosofia a gente consegue, como dizia, desalojar certas estruturas de poder, inclusive, a partir da reflexão filosófica. Então, acho que a filosofia, se a gente pensar ela como uma atividade essencialmente política, no sentido que a filosofia é uma reflexão que tem como fim último a noção de uma discussão de bem comum, do que a gente pode partilhar como uma forma de vida comum, que seja agregadora, eu acho que a filosofia ela é, do ponto de vista radical, essencialmente política. Ela nasce na polis, ela nasce na cidade, ela nasce com um viés muito claro de questionamento do poder instituído. Então, nesse momento, a gente já pode pensar a filosofia como uma filosofia engajada. É evidente que na academia a filosofia vai tomando rumos muito técnicos, né? Discussões filosóficas muito abstratas, muitas vezes, discussões filosóficas também muito ligadas à interpretação de certos autores e autoras, mas eu acho que a filosofia, quando ela é feita num sentido mesmo da sua radicalidade, de uma produção de um pensamento novo, ela é sempre uma forma de desalojar e desconcertar a gente.
E isso que é poderoso. autores contemporâneos te chamam a atenção nisso, nesse ponto que você fala? Eu gosto muito a gente falando aqui, a Hannah Arendt, quando discute a noção de responsabilidade, que vai lá cobrir o caso de Ashman, né? É uma discussão filosófica que está claramente engajada. Né? A gente pensa nessa autora como uma pessoa que estava fazendo das questões que para ela eram caras, né? Ela era uma judia, questões para uma reflexão filosófica. Transformar aquilo que te move pessoalmente também em objeto de reflexão. A gente tem aqui no Brasil a Mariana Chauí, que tem grandes contribuições para a filosofia política, para o estudo de Spinoza e para o debate público. É uma pessoa que está muito engajada, há muitos anos na estrada. A Márcia Tiburi, da geração mais nova, que também está engajada, e você percebe que a filosofia está aí no espaço público e ela, de certa forma, sempre esteve. Se a gente pensa a história da filosofia, para falar dos nomes mais clássicos, vários deles eram pessoas que tinham cargo político. David Hume, Heidegger era reitor no reitorado nazista, né? No nazismo. Você foi reitor por pouco tempo, mas foi reitor. Você tem o Sartre, é uma pessoa super engajada, né? Então você vai ver que a filosofia ela está muito ligada à questão também institucional, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista de uma estrutura pública mais ampla. Né? Dos filósofos brasileiros, você, Mariana Chauí, Márcia Tiburi, mais algum que tem se destacado? Tem o Vladimir também, o Vladimir Saflatko, que a gente né? já discutiu aqui em Recife também. Foi quase candidato pelo pessoal em São Paulo, terminou que esse processo não funcionou, mas era uma pessoa que tem essa disposição, E interessante política. Pessoas que debatem a partir do contexto brasileiro, do que a gente vive, isso talvez o que Lúcio tenha a ver também, tenha falado, que a gente tem um contexto de muitas pessoas pobres, né? Agora tem também a pobreza que a gente fala de espírito, né? Isso. Essa pobreza que a gente vê às vezes na rede social, as pessoas falando cada coisa que é inacreditável. Por exemplo, um desses autores que caiu em desgraça, né, que muito provavelmente a maioria que critica é Marx e a tradição marxista, né? Como é que você vê isso? Parece que Marx para uns assim virou um demônio, né? Uma coisa inacreditável. É estranho, né? Por que eu diria que é estranho? Primeiramente que Marx é um autor com uma magnitude colossal. É um pensador que tem uma forte discussão com a economia, com a história, com a filosofia também. O primeiro momento da obra de Marx é uma obra que é um momento que ele está discutindo muito fortemente com a filosofia para tentar entender o que é a natureza humana, pensar a natureza humana numa dimensão muito mais coletivista, dizer que o homem se constrói no trabalho, o ser humano se constrói no trabalho, e essa construção do trabalho ela é feita de forma coletiva e, consequentemente, é livre. E é um autor que influenciou muito, né? Países foram montados, assim, pensados em função de adaptação, claro, não propriamente da leitura estrito sensu do Marx, mas como Marx se viu de motivação para uma discussão mais ampla e um autor que estava dialogando com um proletariado, né? E aí Marx estava lá em porta de fábrica, Marx escreve um manifesto comunista, que é um manifesto que é claramente filosófico, ok, mas é também um manifesto com pegada política, claramente política. Então é um autor que está nesse engajamento muito forte. O próprio Marx era um exemplo de engajamento, né? Muitas vezes passou por necessidades, mas não deixou de escrever, de pensar e de produzir manifestos e questões importantes para a época dele. O que vocês acham que a filosofia pode ajudar nessa discussão atual que a gente vê muito na rede social, mas também em outros lugares, essa discussão desses fanatismos, dessas dimensões dogmáticas? Como é que a filosofia pode ajudar nesse aspecto, né? Ou convidar as pessoas a refletir, a estudar e parar de ver só certos veículos de comunicação porque é muito limitado, as pessoas estão pensando muito pouquinho, né? Elas reproduzem coisas. Como é que a filosofia pode ajudar nisso? Olha, assim, eu acho o seguinte, que a minha abordagem, ela é uma abordagem totalmente não academicista, enquanto ela não é aquele discurso que está, digamos, oficialmente nos livros, certo? Mas, por exemplo, Hannah Arendt não me passa no gogó, entende? Hannah Arendt eu não... Como Heidegger também não. Então, veja, eu vejo, a minha visão, quando eu olho para a história da filosofia, eu vejo conservadores e revolucionários tentando se colocar. E eu considero os conservadores não filósofos. Então, no momento que o sujeito se coloca como um defensor do Estado, um defensor das leis, um defensor de botar moral em cima dos outros, uma pessoa que quer implantar o certo, aquilo ali já não vai dar certo para mim. Então, quando eu olho a história da filosofia, eu percebo que está havendo uma guerra. E essa guerra reflete em cima das redes sociais.
porque você, quando escuta o que você escuta, isso está saindo dos livros, isso está saindo de tendências, grupos por trás estão fazendo frases e jogando na sua cabeça. Então, às vezes, o que sai da sua boca são coisas que nem suas são. Então, eu acho que nós vivemos um período de grande crise filosófica, nós não estamos num período, no renascimento filosófico, não. A filosofia está em decadência. E, por isso, essas pessoas que mentem, que enganam, né? Tem muita enganação no ambiente, certo? Então, por exemplo, Marx, aí você pega Marx, certo? Mas o que Marx escreveu, né? Ou na juventude ou na velhice, é uma coisa que você nota que ele é um cara que ele é do lado pobre. Ele não é um cara anti-humanista, como o Althusser vai querer dizer. Não existe Marx anti-humanista. Aí vem esse Althusser, toma conta do Partido Comunista Francês e inventa esse Marx anti-humanista, um maquiavélico. Aí quem é que vai ser a favor de um cara que é mau? O povo vai ser contra. É lógico que agora fizeram a campanha do Marx maquiavélico, está todo mundo contra Marx. Mas Marx era um bom velhinho, era um cara que queria o bem dos trabalhadores. E agora tem a direita que se aproveitou de Althusser, que praticamente é um direitista, Coutinho mesmo, no livro sobre o estruturalismo, a miséria do estruturalismo, ele fala, Althusser é um direitista. Evaldo Coutinho, isso? Coutinho. Não, é o Nelson Coutinho. Nelson Coutinho. Então ele vai colocar que Althusser é um direitista. Aí você vai na faculdade, aparece o Marx maquiavélico com o professor Fernando Magalhães. Eu adoro Maquiavel. Peraí, Fernando Magalhães, que Maquiavel? Maquiavel mandou você esfaquear os outros por trás. Então é lógico que não adianta. Maquiavel é um filósofo para alguns, uma leitura bem assustador, né? Porque aquela ideia de que os obras completas de Maquiavel em casa justificam, né? Os fins justificam os meios, né? Então eu acho que o que a gente deveria encarar é que existe uma crise na filosofia, certo? E essa crise é ética e nós precisamos de refazer tudo. Está tudo errado. Dá para dizer que existe uma filosofia de direita ou convencionalmente parece que as pessoas, esse é um senso, mais ou menos um senso comum, né? As pessoas que são os intelectuais, a grande maioria dos intelectuais, né, que estudam filosofia também tem um potencial mais crítico, acabam se conectando mais com a visão que é mais crítica do Estado, do capitalismo, que a gente chamaria de esquerda, que é um pouco complicado. Então, tem uma filosofia também de direita? Como é que é isso, Hélio? Como é que você vê isso? Filosofia de direita e filosofia de esquerda? Né? Tem filosofia de direita e, historicamente, tivemos filosofia de direita. Eu dei o exemplo do Heidegger, que é o extrema-direita do nazismo, né? Ele foi reitor e foi do partido nazista. Então, a filosofia ela tem um histórico de posicionamentos também conservadores, de direita, seja a direita conservadora, no sentido mais forte, como é o caso do Heidegger, um certo romantismo, nacionalismo muito presente na obra dele, como tem, por outro lado, um pensamento liberal, que é uma direita que trabalha no horizonte de uma compreensão que o ser humano é um indivíduo, que ele se autodetermina racionalmente e que ele está buscando um interesse próprio como primordial. Interesse próprio acima do coletivo, né? Talvez não necessariamente assim, mas como um elemento ético importante. Ou seja, eu posso até cooperar com as pessoas coletivamente, mas o meu interesse tem que estar no primeiro plano. No sentido que ele é eticamente válido. E ele não exclui o interesse do outro. Essa é a posição que o liberal defende. Ou seja, a busca pelo meu interesse não implica que o outro não vá, que o outro vai se prejudicar. Sim. Então há um posicionamento de direita também na filosofia. A filosofia, historicamente, ela também obedece essa divisão política. É claro que no universo acadêmico, a maior parte das pessoas podem ser ditas de esquerda, de maneira muito lato, compreendendo um termo esquerda de forma muito abrangente, assim, claro que é difícil definir o que seria não esquerda, mas isso não diz do ponto de vista da reflexão como um todo. Ou seja, há um grande volume de reflexões também de pessoas que se posicionam, que podemos dizer, à direita. Então, acho que a própria universidade também ela vai sendo cada vez mais dividida. Essa polarização que está na sociedade, ela também se reflete no mundo acadêmico, nas formas de pensar as estruturas de poder. Esses professores brasileiros, alguns que se aproximaram mais da grande mídia, conseguiram um espaço, se tornaram meio famosos, detonando assim a esquerda, isso dá para dizer que vocês veem com uma consistência, ou isso tem a ver com um oportunismo, ou não só de direita, mas de outros também, ou da esquerda, direita. Há também um oportunismo nesse aspecto, ou
Eu acho que no Brasil havia um vácuo ideológico do ponto de vista da direita e que esse vácuo foi sendo preenchido por posicionamentos filosóficos de várias pessoas, alguns colegas, inclusive, que eu conheço, outros que eu não conheço, mas pessoas que estão aí no Brasil difundindo a filosofia de direito conservadora e também uma filosofia de direita mais liberal. Né? Você tem o Dennis Rosenfield, por exemplo, defendendo a filosofia num posicionamento muito mais à direita hoje, né? O Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, que é uma figura mítica nesses ambientes de extrema-direita e tem toda uma questão mesmo catártica mesmo, naquela pessoa que vai lá, grita, fala palavrão. Quando ele fala, né? Então, toda essa necessidade também de um grande líder, de um grande guru. Então, isso também a filosofia isso também está presente na filosofia. Filosofia, eu costumo dizer que muitas vezes ela se comporta como uma religião secularizada. Ou seja, há esse ambiente místico, há certos rituais e que nesse posicionamento político de extrema-direita isso é respeitado e é levado a sério. Ou seja, as pessoas têm certa reverência por pensadores de direita, o que também, diga-se de passagem, não é incomum que ocorra também do lado da esquerda. Do outro lado. Ok, esse tema está interessante. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. Nós estamos hoje falando sobre filosofia engajada. E filosofia é algo que muitas pessoas não têm uma ideia muito profunda do que é, da importância dela, a dimensão prática, a dimensão da aplicação, como ela pode ter um aspecto crítico, né? E também acabamos o último bloco falando sobre visões mais políticas também, que acaba entrando em esquerda e direita, e aí falamos sobre uma possível filosofia de direita, assim como tem de esquerda, ou sei lá, se tem de centro também. Vamos ver com nossos convidados, né? Lúcio, como é que acha dessa discussão? Olha, como eu falei antes, eu não considero todos esses que estão nos livros de filosofia, de história da filosofia, como filósofos, né? Eu considero os filósofos e os antifilósofos. Certo? Então, eu acho que direita e esquerda é uma coisa que vem agora da Revolução Francesa para cá. Então, não é uma coisa que a gente possa dizer, a filosofia vem da Grécia Antiga, né? Vem de Tales e de lá, de Tales puxou até nós. Então, nós temos uma coisa mais radical do que a esquerda e a direita, que é, assim, a liberdade de discutir, de pesquisar e de descobrir com inteligência, com sinceridade e com realidade aquilo que existe, o que é, o que não é. E aqueles que são os conservadores, que impediram, por exemplo, vários filósofos. Anaxágoras, que foi proibido de filosofar em Atenas, Sócrates, que foi assassinado por conta da liberdade que ele usava com filosofar. Essa sua visão, não dá para dizer que é uma visão socrática, assim, porque esse aspecto, Sócrates que traz o método, né, da maiêutica, do parto, de trazer as próprias ideias, né, da autonomia interna, o diálogo, né, a dialética. Não, a gente tem que valorizar isso aí, né? Lógico, mas veja, o Tales mesmo, quando ele diz, eu vou olhar de que tudo é feito, é a água. Por que é a água? Porque ele não diz, foi Zeus. Porque ele não diz, foi Hera. Porque ele não diz, foi Afrodite. Não. Não foi o que Hesíodo na Teogonia disse, como foi o nascimento dos deuses. Ele tirou aquilo e disse, não, eu quero ver as coisas como as coisas são. Então ele foi atrás da água, ele errou talvez, a água é H2O, hoje a gente vai por aí. Mas ele é diferente a atitude do filósofo e do não filósofo. Veja, Homero não era um filósofo, Homero era um escritor de mito. Então, hoje, acontece que nós temos uma vontade do ser humano de poder se libertar sua mente para poder pesquisar livremente. E existem outros que não querem. Muitas vezes são ligados à igreja, aí não quer, aí fica embromando, invadindo o campo filosófico e se dizendo filosofia é isso, aquilo. Então, o que vocês acham dessa? Eu sou muito na filosofia, muito hermeneuta, né? Muito hermenêutica, eu acho que é a arte da interpretação, tem a ver com vários autores, principalmente Gadamer, né? Hans-Georg Gadamer, e ele diz que a pergunta, a crítica, a reflexão é mais importante do que a resposta, em certo sentido. E a gente poder levantar condicionamentos e pressupostos que a gente tem é muito importante para a gente ver o que está acontecendo e não adotar muitas ideias ou mesmo teorias prontas, né? Esse é um aspecto importante da filosofia, Érico? Sem dúvida. A pergunta ela é um indicativo do caminho para o qual a gente deve se dirigir. Então, acho que a pergunta, ela muitas vezes, a maneira como ela é feita, ela já pressupõe outro contexto de interrogação. Ou seja, a pergunta ela nos remete, né, para outra forma de pensar, outra forma de se localizar diante de certas circunstâncias. Então, ela nos
nos atravessa a pergunta, muitas vezes nos faz pensar de maneira diferente da que a gente habitualmente estava pensando. Então, a pergunta ela tem uma estrutura muito interessante, a pergunta filosófica, claro, porque ela tem essa capacidade de desalojar certa perspectiva até então tomada como um padrão. Então, a pergunta ela já nos remete, por assim dizer, a uma situação diferente daquela que estávamos. Lúcio, como é que você sonha a formação dos filósofos? Se não é exatamente como está na academia, né? Aliás, muitos autores já questionavam a própria escola, não só a academia, a universidade, que são coisas que às vezes deseducam também ou condicionam, né? Autores como Ivan Illich escreveu sobre a desescolarização. Há muitas críticas ao academicismo. Como é que você sonha essa liberdade filosófica, a formação disso? Não, eu acho o seguinte, que nós estamos num processo, agora é um processo secular, não é um processo de décadas, não, é uma coisa que a gente tem que lançar um olhar para a história muito mais amplo, mais largo, você tem que ir do fim da Idade Média para hoje, ou seja, o que foi que aconteceu com o mundo, por que o mundo parou de ter aquelas casas cheias de enfeite e ficou aquelas casas quadradas, né? O que é essa modernidade que apareceu no mundo e que baque foi esse que ela deu naquele mundo velho, o mundo medieval. Então, esse baque, eu acho que ele que é o foco da filosofia do futuro, porque, veja, no momento que se você olhar na arte, na história da arte, você nota a diferença visual digamos, da semiótica dos prédios, das obras de arte, como foi que tudo era aqueles prédios velhos, aqui no Recife antigo, e depois ficou como aqueles de Boa Viagem, tudo aqueles prédios modernos. Veja, aquilo ali representa simplesmente que o ser humano está com uma vontade de se livrar da religião. Se livrar, sabe de quê? De mito. Veja, morreu, ressuscitou. Peraí, meu amigo, isso não existe não, a gente sabe que isso é lenda, mas todo mundo acredita porque ficam enfiando na nossa cabeça. Então nós estamos nas vésperas de fazer a religião virar mito. Quando a religião virar mito, o ser humano será um ser pensante, livre de ser obrigado a acreditar. Religião então, inclui só a religião no sentido espiritual, religião de política ou dogmatismo? Não, no sentido da crença que você tem. Veja, você acredita que existe você é obrigado a acreditar que existe um outro ser. Não é que você sente, que você acha Deus olhando o céu. Não. Fica todo dia teu pai, tua mãe, o padre, o vizinho. É Deus, é Deus, é Deus. Aquilo ali abusa e atrapalha o raciocínio livre. Então eu acho que daqui a uns 50 anos, o ser humano vai dizer, peraí, minha gente, isso é mito. Eles não disseram que era mito os deuses da Grécia? Virou mito. Ou será que a gente pode entrar numa teocracia aí? Tem muitos deputados que são religiosos. Um momento de reacionarismo. O reacionarismo, ele é isso, é não deixar o pensamento livre. Como Sócrates foi preso, foi morto porque não acreditava nos deuses. Você pode ver que tem essa perseguição. Você é obrigado a dizer que quer a religião. Mas peraí, será que isso não faz mal para a cabeça de um menininho? Você botar ilógica na cabeça de um menininho? Fez mal para mim. Eu me atrasei nos estudos. Porque eu fiquei acreditando em espírito, fiquei acreditando em anjinho. Aí aquilo, perdi tempo. Se bem que hoje tem tanta coisa que faz o papel até mais incisivo do que a própria religião. Mas olha o que é o mundo virtual, o que penetra na publicidade, na cabeça das pessoas. Nível de condicionamento até mais potente que a religião. São outros elementos. Não sei como é que Érico vê essa guinada tecnológica, por exemplo, no mundo, e isso aí é meio antifilosófico, né? Porque você fica lá, liga aquele vídeo, aquele celular e você não pensa nada, você só recebe coisas, com né? certeza. Como é que é isso? Eu lembro quando eu estava na comissão da Base Nacional Curricular Comum, na época do governo Dilma ainda, né? Depois que o governo Dilma entrou, a gente foi literalmente destituído, né, da base. E está tendo todo esse debate sobre que rumos a base vai tomar e se é que a gente vai aceitar a base a partir dessa mudança de governo. Mas o que é notável, assim, no documento da base era a preocupação que a gente tinha com a filosofia especialmente e com o ensino da filosofia. Uma preocupação que era norteada pelo fato de que informação a gente adquirir de maneira muito fácil e rapidamente. Com qualquer celular você tem acesso a bibliotecas do mundo todo, né? E acesso a informações também fúteis o tempo todo. Então, o desafio que a gente tem agora, no que diz respeito ao ensino de filosofia, é articular esse ensino com a capacidade de fato, se posicionar diante do mundo, de se posicionar diante desse turbilhão de informações, ter um posicionamento crítico, inclusive, para saber o que é fake news. Ou seja, ter percepção de tal forma aguda que te permite transitar em diferentes meios sem ser, por assim dizer, aprisionado por um desses meios. Ou seja,
ter uma capacidade de reflexão que é capaz de não se esgotar em nenhuma dimensão do humano. Entender que a religião, por exemplo, pode ser uma dimensão do humano, mas que ela não pode ser, por assim dizer, a expressão máxima da vida humana, ou que resuma toda a vida humana a partir do aspecto religioso. Então, acho que a filosofia pode dar essa capacidade de caminhar de forma mais plural. E para você adotar o pluralismo, que eu acho que é super saudável, é necessário que a gente não esteja preso a nenhum dogma específico. E isso só ocorre quando a gente faz da filosofia uma atividade de elaboração daquilo que a gente recebe como informação. Então, a filosofia como atividade de elaboração é uma atividade que eu considero essencial. E isso que deve ser ensinado, ou seja, não é ensinar certas escolas filosóficas por si só, mas é ensinar como essas escolas elaboraram pensamentos para refletirem sobre certas circunstâncias e certas questões de determinadas épocas. Lúcio, me diga, seria possível hoje ou interessante fazer algo semelhante ao que você citou, Sócrates, né? Aquelas aulas, né, ao ar livre, peripatéticas, né? Aqueles diálogos circulares que eu acho também muito bonito. Seria interessante fazer isso, como fazer isso? Essa é uma questão pedagógica, então, né? Uma academia mais aberta. Eu acho que sim, veja, olha, é um absurdo o curso de filosofia, isso, né? Tem a Unirip, né? A Unirip é o encontro com o RIP em que eu levo livros de filosofia, livros de história, livros de arte, levo material de arte, levo discussão e começo a abrir esses livros, ler trechos, né? Então, a Unirip não tem aula, hora marcada, não tem prova, não tem pergunta, entende? A gente simplesmente tem uma pedagogia de instigar o desejo prazeroso de estudar junto. E não tem diploma, e muitos não vão querer. E não tem nem professor. Não tem nem professor. Não precisa, porque, veja bem, eu não tenho que provar para você quem eu sou. Sim. Eu tenho que viver a maravilhosa aventura do saber. Então, quando a gente está na Unirip, a gente está ali brincando de estudar. Então, eu acho que o ser humano ele tem que parar de estudar para passar por cima do outro. Essa coisa da concorrência é chato. A gente tem que pensar que esse mundo foi todo errado, está todo errado. A gente vai ter que desmontar ele e fazer um mundo em que a terra, por exemplo, possa nascer a planta. Porque não pode nascer planta aqui, ó, cobriram. Aí aqui, cadê a planta? E a terra não está abafada? Então, tem questões éticas mais profundas que a Unirip está abrindo num círculo muito restrito, mas que eu acho que tem o seu valor. Isso não deixa de ser ameaçador, uma visão mais conservadora do capitalismo, por exemplo, eu me lembrei agora de você falando da palavra escola, né, que vem de scholé, né, do grego, né, school, né, em inglês, que tem a ver com o tempo livre, né? O tempo para a gente fazer outra coisa que não é aquele utilitário do mercado, né? Mas agora as coisas são tão densas nesse sentido do mercado, e a filosofia no meio desse mercado, né, Érico? Enfim, é uma questão interessante. Eu penso também nos nossos estudantes, nossas estudantes, quando se colocou na base, após a tomada do governo, que a filosofia não seria mais obrigatória. E a gente pensa que, é claro que o ensino de filosofia não é voltado para o mercado, no sentido que o mercado é o fim último do ensino, mas precisam de emprego, né? E a gente precisa, de alguma forma, se sustentar. E o emprego, que no caso da filosofia envolve muita questão do ensino, é fundamental. Então, eu acho que é uma grande ameaça para a filosofia a não obrigatoriedade. E é um retrocesso. A gente sabe que a filosofia deixou de ser obrigatória na ditadura militar com um discurso justamente utilitarista, no sentido de que devemos pensar questões técnicas, certos domínios de conhecimento humano que vão gerar progresso e progresso financeiro. Mas a filosofia, ela gera, assim, diríamos assim, bem-estar a partir do momento que ela é ensinada como uma forma de viver. Eu acho que é entender a filosofia como uma forma de vida, ou seja, como a gente pode ter uma existência filosófica. Ou seja, fazer da filosofia um modo de ser. Isso significa dizer, fazer da filosofia uma capacidade não apenas crítica, outras áreas também fazem isso, mas a capacidade de poder dialogar com outros saberes, poder transitar em diversas áreas e não se aprisionar em nenhuma dimensão do humano. Saber que o humano é sempre inesgotável. Uhum. Eu lembrei agora, para indicação do nosso telespectador, como se populariza algumas coisas na filosofia de obras, né? Um livro que ficou muito famoso um tempo atrás, é bem grande, é O Mundo de Sofia, né? O Mundo de Sofia, que é uma forma muito agradável de ler, né? Fala de uma menina que recebia cartas, né, de um professor, e são aulas, assim, muito interessante. E também está passando um seriado, né, que é Merli, se chama Merli, no Netflix. É bem interessante, é um professor de filosofia na Catalunha, né, e que aparece as aulas para secundaristas também.
bem interessante, assim, algumas manifestações, né, mais literárias da própria filosofia. Como é que vocês veem nesse sentido a filosofia no mundo pop, assim, né? Você falou de Márcia Tiburi, que é uma pessoa bem interessante o trabalho dela, que ela faz, né? A popularização da filosofia, como é que vocês veem isso? Olha, eu acho o seguinte, quando a Unirip, ela é uma atividade que eu criei, mas que ela está dentro de uma atividade maior, que eu chamo o panamorismo, certo? O panamorismo, né? Pan é tudo, todo. É tudo, é o amorismo que não deixa nada de fora. Quer dizer, se eu posso lhe amar, mas não me amo, eu não sou pan, eu só sou amorista, eu vou me maltratar, eu vou me achar que eu sou pecador, eu vou me achar que eu sou um que precisa de salvação, então eu não me amo, né? O homem não tem jeito, eu prefiro os animais do que os homens, então eu não amo o ser humano, eu posso amar os animais, eu posso amar os seres humanos, eu posso amar a natureza, tudo ao mesmo tempo. Então, o panamorismo ele é uma proposta de atitude filosófica em que a gente nega o maquiavelismo, lógico, nega a política no sentido dessa politicagem que a gente vê aí, né? E não no sentido da gente administrar nosso viver, isso aí é importante. Então, quando eu falo em livros, eu digo, a gente precisa da recognição do saber, que é a parte epistemológica do panamorismo, ou seja, o que é a recognição do saber? Nos ensinaram tudo errado, a verdade é essa. Então nós temos que fazer uma recognição do saber, isso é fazer filosofia. Nós temos que reestudar o número, nós temos que reestudar a biologia, nós temos que reestudar a história, nós temos que reestudar também os pensamentos. Então eu acho que o que a gente precisa de imediatamente entregar para os alunos, coisa que não se está entregando aqui no Brasil, são dicionários e enciclopédias, porque eu mesmo tenho dicionários que eu trouxe da Itália, que a hora que você me fizer uma pergunta eu abro e pá, está aqui já. Então não é porque aquilo ele vai me dar uma resposta, mas é porque a partir daquela resposta aí eu vou escrever, eu não vou só ler, eu vou ler, escrever, falar e eu vou ter um conjunto de toda a minha mídia. Eu sou uma mídia, a minha boca é um microfone. Os meus ouvidos são alto-falantes. Você assim, falando, eu me lembrei de um professor meu no Rio Grande do Sul, do mestrado em filosofia, que ele dizia assim, se um mestrado em filosofia ensinar a pessoa a ler verdadeiramente, a escrever de fato, a escrever um argumento, já é suficiente. Já é bastante, Veja um professor lógico, de alto escalão falando isso, né? Porque ler não é uma coisa saber ler como algo olha, os que você padres calcula, lá no é uma Vaticano, interpretação toda, né? Viu, Pelis? Olha, os padres lá no Vaticano, quando eu fui aluno deles, que eram grandes latinistas, professores, por exemplo, Dom Pavaneto, ele era professor de grego do Papa, do João Paulo II, ele saía da aula e disse, vou para a aula com o Santo Padre. Aí pegava o carrão dele e ia para o Vaticano para dar aula, entende? Então, eles diziam para a gente o seguinte, e era só assim, os filhotinhos deles, porque ali a maioria era padre, eu que estava lá de espião, né? Porque eu não fui dizer que era hippie nem que não gostava de religião, senão eles me expulsavam. Mas a maioria era padre e seminarista, e eles diziam assim, olha, minha gente, quando pegar um tema, a primeira coisa, corra para as enciclopédias e para os dicionários para fazer o status questiones, quer dizer, o estado atual da pesquisa. Então é isso que tem que ensinar o aluno, fazer o estado atual da pesquisa, não é você dar uma versão. Tudo bem, a hermenêutica, vamos interpretar, você tem sua interpretação, ele tem a dele, eu tenho a minha. Mas o que você tem que permitir é que cada um faça a sua hermenêutica e não que pegue a hermenêutica de um já feito. Então, eu acho que o desafio da pedagogia filosófica é entregar muitos dicionários, muitas enciclopédias e instigar as pessoas a se expressarem. 30 segundos, Érico, nós vamos finalizar. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é uma demonstração que a filosofia é engajada, né? A forma pela qual nós falamos, a motivação, e entendendo que a filosofia é esse lugar do não lugar, né? Justamente o lugar onde a gente pode se desalojar de todas as nossas estruturas, convicções e fazer algo que a gente não fazia antes, que é justamente pensar de forma ampla e restrita. Ok, gente, infelizmente nosso tempo terminou, né? Agradecemos aqui a presença dos nossos queridos, né? Lúcio Mustafa, artista, poeta, criador da Unirip, né? E filósofo. E do panamorismo. Panamorismo também. E Érico Andrade, professor e chefe do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Agradecemos a todos, até a próxima.